Muito bem, agora deu certo. Então, já que nós estamos aqui com a nossa aula sendo gravada, eu gostaria de dar boa noite aqui a todas vocês, né? Sejam todas bem-vindas. Esse é o encontro de número 1, é o nosso primeiro encontro da disciplina Tecnologias na Educação, do curso de Pedagogia da Faculdade União de Goiáses, Recanto das Emas, né? E nós temos um desafio esse semestre muito interessante. Nós falaremos sobre tecnologias na educação, nós vamos aí desbravar os significados das novas tecnologias da informação e comunicação aplicadas à área do ensino, à área da formação de pessoas, né? Eu quero problematizar com vocês os novos recursos e, além disso, também, gente, lançar um olhar crítico, analítico, né, sobre a sociedade brasileira. Então, essa sociedade e esse país imenso, cheio de possibilidades, cheio de potencial, mas que, nos últimos tempos, vem aí sofrendo, né, com o atraso educacional, e esse atraso educacional tem a ver com o atraso tecnológico, tá? Então, a adoção de novas tecnologias na educação brasileira ainda é subutilizada, ainda nós temos pouco uso, pouca finalidade, nós ainda não temos uma infraestrutura tecnológica adequada, em especial para as escolas das redes públicas, né? Então, nós precisamos de uma infraestrutura tecnológica mais avançada, mais moderna, né? E que esteja aí ligada, né, e atenta aos novos recursos que estão sempre surgindo. E, ao mesmo tempo, nós precisamos, enquanto educadores, enquanto professores, desenvolver uma mentalidade, isso que é muito importante, tanto quanto ter uma infraestrutura tecnológica, ter acesso aos aparelhos, nós precisamos de uma mentalidade pedagógica, de uma mentalidade sensível e aberta ao uso das novas tecnologias. Se existe um público que precisa ressignificar essas tecnologias, mas que tem resistência, esse público é o público dos profissionais da educação. Então, nós somos os sujeitos considerados inovadores, né? Os intelectuais da sociedade brasileira, aqueles que, de alguma maneira, precisam dar as saídas estratégicas para os problemas da nação, né? Nós somos a classe intelectual do Brasil, gente, os professores, os pedagogos, né? As pessoas que trabalham com formação de pessoas, e é muito contraditório, porque esse é o nosso desafio, essa é a nossa missão, só que nós temos uma profunda resistência em aprender coisas novas, né? Em utilizar recursos tecnológicos novos, diferentes. Nós temos resistência em uma série de questões que são estratégicas para o desenvolvimento da nossa sociedade e das nossas redes e do nosso sistema de ensino de forma geral. Então, nós precisamos, mais do que nunca, nesse momento de pandemia, nesse momento de educação remota, lançar uma reflexão séria sobre tudo que tem acontecido, né? Como eu havia dito para vocês no início da aula, as coisas, para nós aqui no Brasil, aconteceram às avessas, né? Então, primeiro nós implantamos uma rede de ensino remoto, da noite para o dia, porque a pandemia ela foi decretada num dia, né? Na outra semana, nós já estávamos com atividades nas diversas plataformas virtuais, né? E no nosso caso, nós estamos utilizando o Moodle. Então, na semana seguinte, já estávamos utilizando o Moodle, já estávamos postando atividades, já estávamos fazendo videoaulas, né? E depois fazendo as transmissões pelo Google Meet, fazendo essas lives, etc., utilizando outros recursos. Então, nós construímos uma rede de ensino remoto aí da noite para o dia, né? E agora vem a parte mais difícil. A parte mais difícil não é você criar a rede remota da noite para o dia. A parte mais difícil é você refletir sobre ela, sobre aquilo que foi acertado, aquilo que não foi, né? Lançar um olhar analítico sobre as tecnologias que nós estamos utilizando, sobre a formação dos professores, em especial a formação de pedagogos e pedagogas para esse contexto tecnológico, né?
Então, esse é o momento que exige um olhar analítico, reflexivo, tá? E nesse sentido, meninas, eu gostaria então de começar aqui a minha apresentação. E aí eu peço, por gentileza, que os colegas, nesse momento, desliguem seus microfones, mas na medida que surgirem dúvidas, vocês podem perguntar, tá bom? Eu vou iniciar aqui a apresentação da tela. Vai levar alguns segundinhos. Muito bem. Muito bem. Só um momentinho, gente. Coisa que está travando. Vou esperar um pouquinho. Só um minutinho, pessoal. Deixa o meu computador me ajudar aqui, tá? Vou ter paciência com ele. Isso. Enfim, todos me ouvem e todos visualizam a apresentação de slides? Tudo certo? Manda um sim. Isso, ótimo, ótimo. Bacana. Pessoal, então vamos fazer o seguinte aqui para organizar o nosso momento, tá? Eu faço a apresentação da proposta, vocês anotem as dúvidas que tiverem, e aí ao final da minha fala, vocês lançam as dúvidas e a gente acerta, né? Digamos assim, os combinados do semestre. Tudo bem? Então vai ser nessa linha. Como eu havia dito para vocês, pessoal, a disciplina desse semestre é Tecnologias na Educação, tá? E, nesse sentido, eu gostaria de trazer aqui uma reflexão do nosso queridíssimo e saudoso Steve Jobs, né? E aí o Steve Jobs é um dos gênios aí das tecnologias móveis do nosso tempo, inventor aí do iPhone, do iPad, né? E também, há alguns anos atrás, foi o inventor dos primeiros computadores portáteis, né? Então, o Steve Jobs sempre teve uma mente quieta, uma mente criativa, né? E ele sempre esteve aí na vanguarda do seu tempo. Então, ele tem uma visão muito positiva a respeito da tecnologia. Então, nesse sentido, ele diz que a tecnologia, ela sempre move o mundo, né? Então, as grandes mudanças da sociedade são mudanças provocadas pela inovação tecnológica, pela criação de mecanismos que, de alguma maneira, facilitem a vida das pessoas. Tanto a sua comunicação, né, quanto
com relação às dimensões que constituem aí as descobertas científicas, né? Então, nós temos um mundo e nós temos uma sociedade que vai melhorando, se movendo, aperfeiçoando por meio das tecnologias, da invenção das tecnologias. E, nesse sentido, ele diz aqui que não é somente com relação à invenção de computadores, né? Ou com relação ao acesso à internet. A tecnologia é um vocábulo muito mais abrangente, né? Muito mais abrangente. Então, se eu tenho, por exemplo, uma medicação nova no mercado, né? Que trata uma determinada enfermidade que até então ninguém conseguia tratar, então esse novo medicamento se constitui em uma nova tecnologia. Então, nós estamos vivendo, por exemplo, num tempo onde os pesquisadores do mundo inteiro tentam criar uma vacina, né, para imunizar as pessoas da Covid-19. Então, os pesquisadores estão tentando criar uma tecnologia de saúde. A vacina, ela será uma tecnologia. A medicação que você toma até por uma dorzinha de cabeça é uma tecnologia. O computador que você utiliza para estudar, o celular, né? O carro que te leva para um lugar ou para outro, até mesmo o quadro de pincel que você utiliza na sala de aula, né? Então, todos esses recursos, eles são tecnologias. E, nesse sentido, Steve Jobs tem essa visão, né? Uma visão mais positiva, uma visão mais progressista a respeito das implicações das tecnologias sobre a sociedade. Só que também, gente, nós temos outras visões sobre a aplicação das tecnologias na sociedade, né? A Christiane Neder, ela diz o seguinte: as novas tecnologias de comunicação são objetos de poder. A história dos meios de comunicação sempre esteve aliada à história política mundial ou local, desde a invenção dos primeiros meios de comunicações impressos, livros e jornais. Então, se para o Steve Jobs as tecnologias elas movem o mundo, elas colocam a sociedade numa caminhada de progressão, né? Para a Christiane Neder, você tem também, né, nessa aritmética aí, nessa equação, um elemento que não pode ser desprezado, que são as relações de poder, que são os interesses, né? E esses interesses dos grupos, de determinadas classes, de determinadas organizações e até mesmo de determinados governos no mundo, são desejos, né? E são intenções que em muitos momentos ficam contra aquilo que nós consideramos, por exemplo, como inclusão digital. Então, se no Brasil, por exemplo, eu tenho uma classe que tem acesso às novas tecnologias e outra que não tem, não é porque eu tenho aí um desinteresse por parte daqueles que não podem comprar o seu computador, que não podem acessar, né? Vai muito além do desinteresse, não é só desinteresse. Existe toda uma conjuntura social que faz com que essas pessoas elas fiquem excluídas, elas fiquem à parte, elas fiquem de lado, né? Nesse nó de comunicações aí, como o pensador Manuel Castells ele coloca, nós vivemos numa sociedade em rede, numa sociedade interconectada, né? Pela rede mundial de computadores, cada nó conectado ao outro. Todavia, existem pessoas, existem classes, existem populações inteiras que estão fora desses nós, que não acessam, que não têm acesso, que não podem possuir os mecanismos, os recursos, né, e que estão à margem do processo de digitalização e do processo tecnológico da sociedade. Então, em muitos momentos, para nós, pode soar absurdo, né? Nossa, fulano não tem uma rede social, ciclano não acessa a internet, né? Como pode fulano não tem um computador em casa? Então, assim, essas indagações, elas podem sugerir para nós um certo escândalo de nossa parte, como se não fosse aceitável as pessoas terem esses mecanismos tecnológicos, né? Em pleno século XXI, século da informação, né?
o século das redes, o século do acesso, onde as distâncias geográficas elas foram diminuídas, etc. Só que nós temos outros ingredientes aí. Existem relações de poder, existem desigualdades sociais que ultrapassam isso. Então, veja bem, pessoal, existe uma posição e algumas narrativas que deixam em evidência as virtudes das novas tecnologias. E, de fato, elas são importantes. Se não fossem os meios tecnológicos, né, nós não conseguiríamos, por exemplo, transformar as nossas aulas presenciais nas aulas remotas. Então, a viabilidade das aulas durante a pandemia, ela se deu pelos recursos tecnológicos, pelo aperfeiçoamento desses recursos tecnológicos. E essa é uma visão positiva, progressista da tecnologia. Todavia, existe um sem número de pessoas que não conseguem o acesso. A rede pública de ensino do Distrito Federal, por exemplo, retomou as suas atividades agora em junho, com um esforço hercúleo dos professores para criar suas salas no Google Sala de Aula, para postar os seus materiais, para criar formulários de atividades, né? Então, todas as semanas, eu sou supervisor pedagógico de uma escola da rede, nós fazemos formações com os professores, fazemos as nossas coordenações coletivas, conversamos com eles, propomos atividades, né? Fazemos esse acompanhamento das atividades, entramos em contato com os alunos que não têm acesso, né, ou que têm dificuldades de acesso, enfim, a rede ela tem se mobilizado para oferecer essa educação às crianças. Só que existem muitas crianças e muitas famílias que não conseguem acessar. Crianças que só podem acessar quando o pai ou a mãe chega do trabalho e emprestam o celular. Quando é assim, que bom, existe um canal de comunicação. Mas, em muitos casos, não existe internet banda larga em casa, né? Não há como acessar a plataforma de aprendizagem com os dados móveis do celular do pai ou da mãe. Então, nós temos uma conjuntura muito contraditória, ao mesmo tempo refinada e propondo, né, a solução do problema educacional, utilizando as novas tecnologias, mas ao mesmo tempo deixando um meio mundo de crianças e de adolescentes e jovens fora do processo, porque não tem condições, né, de infraestrutura e também econômicas para acessar a internet, para acessar as plataformas, eles não têm estes recursos, né? Então, nesse sentido, o Arnaldo Jabur, aí um comentarista, um pensador, né, um jornalista muito conceituado no Brasil, ele fala uma coisa muito dura para nós. Ele diz assim, o Brasil está tonto, perdido entre tecnologias novas, cercadas de miséria e estupidez por todos os lados. O Arnaldo, o que ele deixa em evidência? A grande contradição que é a nossa sociedade. Uma sociedade profundamente desigual. Então, a desigualdade social no Brasil é algo endêmico, né? Da mesma maneira que a pandemia ela infecta, né, que o coronavírus infecta e mata, a desigualdade social no Brasil ela mata também. E ela vem matando aí milhões de brasileiros, principalmente aqueles em condições de vulnerabilidade socioeconômica há muito tempo. Entende? Então, a desigualdade social no Brasil, pessoal, ela faz com que o sujeito não tenha acesso às benesses de uma sociedade tecnológica, né? A desigualdade social faz com que um pequeno grupo de pessoas continue rico, milionário, e a grande maioria das pessoas continuem à margem, sem dinheiro para comprar o básico, né? Sem dinheiro para se alimentar e sem dinheiro também para continuar os seus estudos. E nesse sentido aqui, eu me lembro de um psicólogo norte-americano, né, do Maslow, e ele elabora uma coisa muito interessante que ele chama de pirâmide das necessidades humanas, né? Então, o que está a base da pirâmide das necessidades de Maslow? Ele coloca as necessidades fisiológicas.
Na medida que você, enquanto ser humano, satisfaz as necessidades fisiológicas de comer, dormir, beber, você se sente encorajado a ir para o outro nível da pirâmide. Com relação à moradia, com relação a se sentir seguro e aceito socialmente, com relação a ter sonhos e aspirações profissionais, né? Veja bem, a satisfação de necessidades básicas, ela te leva ao próximo nível de satisfação. Então, quem está na base não consegue comer, se alimentar direito, né? não consegue ter a segurança da sua casa, porque o aluguel está atrasado, etc., né? Essa é a realidade que nós vivemos. Dificilmente essa pessoa ela vai pensar no próximo nível, que é a sua formação, que é a sua educação, que é a formação e a educação de seus filhos. Essa mesma educação que vai fazer com que esse sujeito ele ascenda socialmente, né? Ele tem oportunidades de transgredir a lógica, né? E ir para o próximo nível de vida, tendo uma condição melhor, onde ele melhora o padrão de vida. Então, a educação, sem romantismos, né? Eu digo isso sem romantismos e sem idealizações baratas, a educação ela continua sendo, sim, um instrumento de ascensão social, ela continua sendo, sim, um instrumento de equalização, de combate à desigualdade, né? E é um caminho que oferta às pessoas mais dignidade. Então, olha só, que coisa louca. Se eu tenho desigualdade, se eu tenho interesses escusos, né, por trás do controle da sociedade, eu tenho pessoas que não conseguirão ter as suas necessidades mais básicas satisfeitas. Consequentemente, não terão a oportunidade de continuar os seus estudos. Uma vez que não conseguem estudar e não conseguem ir adiante nos seus estudos, elas ficam pelo meio do caminho, agravando a própria desigualdade e não saindo de uma situação de pobreza, de uma situação de miséria, que provavelmente alcançará os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Então, a desigualdade social no Brasil, a miséria que nos cerca, é um problema estrutural, é um problema que precisa ser pensado. E é por isso, meninos e meninas, né? No nosso caso aqui, só meninas. É por isso que não dá para pensar a questão da tecnologia sem você refletir sobre questões sociais, né? Então, nós precisamos pensar a dimensão técnica, a dimensão do domínio, a dimensão da infraestrutura, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos colocar nessa equação os elementos sociais, né? Os elementos que, de alguma maneira, atrapalham as pessoas de transcender, de crescerem. E aí eu trago para vocês aqui esse conjunto de imagens, né? Do lado esquerdo aí, na parte esquerda, nós temos os primeiros seres humanos tentando conviver ali de forma grupal, né? Descobrindo fogo. Então, gente, tecnologia não é só o computador. Tecnologia é toda e qualquer invenção humana que, de alguma maneira, eleve o padrão de vida das pessoas, né? E que, de alguma maneira, facilite a vida das pessoas. Então, veja bem, lá na pré-história, né? Como é que as pessoas viviam? Como é que os primeiros homens e as primeiras mulheres viviam? De forma muito precária, né? De forma muito precária, até que eles conseguem o domínio do fogo, conseguem, por meio do fogo, então, se alimentarem de forma adequada, prolongarem seus anos de vida, né? Começam a talhar na pedra instrumentos de corte, instrumentos de caça, começam a criar suas primeiras moradias, né? Criam a roda, começam a ter consciência de si e do meio, e aí eles começam os seus primeiros exercícios de escrita, né? Como nós vemos aí nessa imagem no canto inferior esquerdo, né? Os primeiros registros dos homens pré-históricos nas cavernas, né? Em todos os lugares do mundo, em muitos lugares do mundo, nós conseguimos ver isso, né? Então, os primeiros registros. E do lado direito, nós temos aí algumas imagens que são mais contemporâneas, né? Crianças mexendo em computadores, mexendo em tablets,
crianças que registram, né, o seu cotidiano de uma outra forma. Então, nós somos uma sociedade digital. Isso é fato. Nós vivemos numa cultura digital, querendo você ou não, tendo dificuldades de interagir com a tecnologia ou não. O fato é que nós vivemos um tempo bem distinto dos nossos antepassados. E isso não tem a ver apenas com uma evolução, tá, gente? As tecnologias, elas podem nos dar, às vezes, uma imagem de que a história da humanidade ela é linear, né? Ou então muito evolutiva, sempre progredindo para cima. Só que não é verdade. Por exemplo, nós problematizamos aqui a questão da desigualdade social no Brasil. Então, se a história humana ela sempre fosse progressiva e evolutiva, nós não teríamos tantos problemas de acesso, tantos problemas de desigualdade, tantas crianças, adolescentes e jovens sem acesso à internet, porque não têm condições de possuir um aparelho móvel de comunicação, um computador, ou ter uma internet decente em casa. Então, essa é uma realidade nossa, né? É uma dificuldade nossa enquanto sociedade brasileira. Isso mostra para a gente que a nossa evolução tecnológica, ela sempre vem acompanhada com outros ingredientes. Então, o aperfeiçoamento das tecnologias, apenas esse aperfeiçoamento não leva ao progresso da sociedade. Tá? Precisamos de outros elementos. Se fosse assim, no início da aula eu dei o exemplo da bomba atômica, né, que foi lançada lá em Hiroshima e também na cidade de Nagasaki, no Japão, dando fim à Segunda Guerra Mundial. Ao longo do século XX, nós vivemos um momento assim, de romantismo com as tecnologias, né? Surgimento o aperfeiçoamento do rádio, o surgimento da televisão, depois a internet, o computador, etc., né? Só que a criação de medicamentos, a criação de vacinas, o mundo ele ficou um mundo mais seguro, mais civilizado, né? Todavia, nós também, enquanto seres humanos, utilizamos as tecnologias para finalidades bem cruéis, né? Então, a bomba atômica lançada nas cidades de Hiroshima e Nagasaki prova isso. Milhares de pessoas mortas em segundos por uma invenção de um sujeito que provavelmente, quando idealizou o uso lá do urânio enriquecido, né, provavelmente estava pensando num mundo mais idealizado. De repente você tem, então, uma bomba criada, jogada numa cidade e que dizima uma população inteira, né? Então, veja bem, nós precisamos do aperfeiçoamento tecnológico, mas nós também precisamos de uma consciência humana. É por isso que eu falo de uma reflexão, é por isso que eu falo de um pensamento analítico sobre as tecnologias que nos cercam, tá? Então, nesse sentido, eu trouxe aqui algumas questões e eu gostaria que essas questões, assim, fervilhassem na cabeça de vocês. O que é tecnologia, no final das contas? O que são as novas tecnologias? Qual a relação dessa tecnologia com a educação e com a pedagogia, que são as nossas áreas de atuação profissional? Quais os aspectos positivos e negativos do uso das tecnologias na atualidade? Então, gente, para nós quebrarmos aquela mentalidade ingênua, né? Tecnologia não é só o computador, não é só o recurso refinado. Tecnologia é todo e qualquer aparelho ou criação que, de alguma maneira, eleva o padrão de vida e a qualidade de vida do ser humano. Por exemplo, como é que os primeiros professores davam aula? Você já parou para pensar? Os primeiros filósofos, né? Os primeiros docentes, né? Antes do quadro negro, nós nos referimos ao quadro negro como se fosse um objeto ultrapassado, né? Sem valor tecnológico, sem valor prático, né? Como se fosse algo assim de muito ruim. Mas, gente, quando o quadro negro é criado, né? Você tem ali uma tecnologia que revoluciona o cotidiano da sala de aula.
Pela primeira vez, você pode registrar as informações para todos que estão ali diante da turma. Isso foi uma grande conquista. Nós temos agora o quadro branco com pincel, né? Temos as apresentações de slides, o data show, os projetores todos, né? Lousa digital. Mas veja bem, quando o ser humano, de forma criativa, imaginativa, cria um instrumento que facilite a sua vida, eu tenho aí uma tecnologia. Nesse sentido, o que significa a palavra tecnologia? Eu tenho a junção de dois termos, né? Gregos, techno e logos, ou seja, é o estudo, o saber da técnica. Então, todo domínio de conhecimento técnico que leve a um aperfeiçoamento técnico ou a criação de algum instrumento, esse é um caminho tecnológico. Então, os primeiros homens, quando criaram fogo, né, ou quando criaram os instrumentos para criar o fogo, quando criaram os instrumentos pontiagudos para colocar ali na ponta de sua lança, suas flechas, né, quando criaram os primeiros instrumentos de caça e, posteriormente, os instrumentos bélicos para a guerra, você percebe que a mente humana, ao longo do tempo, ela sempre foi uma mente muito imaginativa, né? É uma mente que buscava o aperfeiçoamento técnico de determinadas atividades para que sua vida fosse melhor. Até mesmo, gente, as religiões, elas desempenham e elas deixam em evidência a capacidade imaginativa do ser humano. Então, o que as religiões elas ensinam desde o princípio? As mais diversas religiões têm um ponto em comum, a questão da transcendência, né? Ou seja, por mais que o meu corpo e a minha vida física elas estejam passando por um processo de sofrimento, por um processo de carestia, de qualquer coisa, com a fé, que acaba sendo também uma invenção humana, né? Com a fé, eu posso me desprender dessa realidade imediata de sofrimento e me colocar numa situação transcendente, de comunicação como transcendente. Então, de forma imaginativa, eu crio para mim um contexto subjetivo para vencer o sofrimento. Olha que interessante. Olha que interessante. Então, a mente humana, gente, é uma mente tecnológica. Então, de onde vem a tecnologia? Vem da capacidade imaginativa do ser humano. E essa própria capacidade imaginativa é que cria também aquelas narrativas de futuros distópicos, onde as tecnologias dominam os seres humanos. Vocês já assistiram Exterminador do Futuro? Ou qualquer filme que mostra um futuro apocalíptico, sombrio, onde os computadores dominam os seres humanos, né? Onde as tecnologias, onde as máquinas dominam os seres humanos. Quem assistiu Matrix sabe do que eu estou falando, né? Então, a mente humana, ela é uma mente, assim, com muitas possibilidades, entende? Só que nós vivemos num tempo em que o grande perigo não é ser dominado por androides do futuro ou por computadores inteligentes. O grande risco do nosso tempo é a exclusão de pessoas das benesses tecnológicas. Os vilões do nosso tempo são aqueles que alargam, né, as dimensões de desigualdade, aquilo que nos separa. Então, esses são os grandes vilões. Não é um robô, um androide que virá do futuro. Na verdade, nós já temos aí os nossos antagonistas, né? Essa disparidade social, né? Esse abismo que separa ricos e pobres, que separa aqueles que têm domínio tecnológico daqueles que não possuem. Então, nós vivemos num mundo doente, nós vivemos num mundo esquizofrênico, num mundo paradoxal, onde eu tenho riquezas e oportunidades culturais e tecnológicas de um lado, e carestia, miséria, falta de oportunidade de outro. As coisas são assim porque nós, enquanto sociedade brasileira, escolhemos esse caminho. Não quer dizer que tem que ser assim sempre. O mundo ele pode ser mudado, a história ela pode ser mudada, a sociedade ela pode se tornar um lugar, se não justo,
pelo menos, menos injusto. E essa possibilidade que a apropriação das novas tecnologias e da educação gera em nós. Esse abismo ele precisa ser encurtado. É preciso construir uma ponte aí. Essa ponte é educação. Essa ponte são as lutas das pessoas que estão excluídas do processo. Né? Então, nós temos os nossos próprios vilões. A gente não precisa de um futuro distópico e de histórias apocalípticas sobre o futuro para entender que nós precisamos enfrentar aí os nossos demônios, né? E os nossos antagonistas, que em muitos momentos pode ser os governos que estão sobre nós, determinadas classes, né? Como os bancos aí, os banqueiros, né? Que querem enriquecer sobre a miséria do outro, né? Os grandes empresários. É muito contraditório, né? Isso mostra a doença da nossa sociedade. Isso foi divulgado recentemente. As pessoas mais ricas do mundo, os bilionários do mundo, se tornaram mais bilionários, enquanto a grande parcela da população no mundo, inclusive no Brasil, empobrecem, entram na miséria, têm dificuldades de viver, têm dificuldades de obter o básico para sobreviverem. Então, é um mundo doente. É um mundo doente de injustiça. É um mundo doente de desigualdade. Né? É um mundo que não deixa os seus adolescentes, as suas crianças e seus jovens terem acesso às benesses da civilização, como a internet, como os recursos tecnológicos. E, uma vez que esses jovens não têm esse acesso, eles estão fora das oportunidades que a formação humana pode trazer. Tá? Então, gente, essa reflexão é a reflexão que nós faremos ao longo do nosso curso. Tá? Então, nesse sentido, olha a ementa do nosso curso. O que nós vamos estudar? Educação em tecnologias da informação e comunicação, a evolução histórica, as perspectivas, né? Então, eu quero estudar com vocês como é que as tecnologias da informação e comunicação, que são chamadas de TICs, né? De forma abreviada, as TICs, elas têm um caminho aí de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, né? Então, como é que esse caminho ele acontece? Como é que o computador que nós temos hoje, portátil, bonitinho, pequeno, né? Ele se torna essa ferramenta que faz parte do cotidiano? Qual é o início? Qual é a gênese, né? Lá atrás. Onde surgem esses aparelhos? Como eles surgem? Qual o contexto em que eles surgem? Nós vamos estudar também a função social dos recursos tecnológicos, né? A ideia da sociedade em rede. Como eu havia dito para vocês, existe um autor que nós vamos estudar, que é o Manuel Castells. Né? Ele fala muito sobre a ideia de sociedade em rede. Então, nós vamos estudar os conceitos dela, as teorias, as aplicações dessa teoria sobre a vida das pessoas, sobre a sociedade e também sobre a educação. A educação, ela recebe uma carga de mudança incrível, né, com o incremento dessas novas tecnologias. A contextualização do processo de ensino e aprendizagem sobre a tríplice articulação: comunicação, educação e tecnologia. Então, esse tripé, esses três elementos, estão bem juntinhos. Nós estudaremos ao longo do semestre. Verificação das convergências das mídias no processo educativo. Olha que interessante. Nós estamos vivendo essa convergência do áudio, do visual, da multimídia, né? Por meio dos vídeos educativos, por meio das transmissões pelas redes sociais ou pelo Meet, por meio dos podcasts, né? Por meio dos áudios ou por meio dos cartazes. Por exemplo, essa semana eu enviei para o grupo de vocês um cartaz informativo, né? Com minha foto, o nome da disciplina e a data do nosso encontro, que seria hoje. Como é que eu criei aquilo? Criei aquilo por meio de um aplicativo, né? Então, veja bem, nós vivemos num tempo de convergência de mídias, de convergência de recursos, e nós precisamos usá-los da melhor maneira possível para fazer com que a educação ela seja mais interessante, né? Nós precisamos refletir sobre esses recursos. Outra coisa importante também, pessoal, as tecnologias na formação do professor. Precisamos discutir formação dos professores na perspectiva das novas tecnologias.
Então, nós precisamos de um professor 4.0, nós precisamos de um professor habilidoso tecnicamente, né? Mas, ao mesmo tempo, imaginativo, criativo, né? Lúdico, digamos assim. Então, a gente precisa aliar uma coisa com a outra, e falar de formação tem a ver com isso. Os recursos utilizados na educação, né? Vamos estudá-los, a concepção, elaboração e aplicação de projetos educativos em sua interface com as tecnologias da informação e comunicação. Então, de forma geral, pessoal, o que eu quero de vocês nesse semestre? Eu quero contribuir para que vocês tenham uma junção da capacidade técnica de utilização dessas ferramentas, tá? Ao mesmo tempo que vocês possam formar uma consciência analítica e mais reflexiva sobre esses recursos e sobre o tempo que nós estamos vivendo, tá bom? Nesse sentido, nosso semestre ele será dividido em 2 unidades, como vocês bem conhecem, né? A unidade 1, ou mais conhecida como A1, e a unidade 2, mais conhecida como A2. Então, na unidade 1, na A1, né, nós estudaremos aí o histórico da evolução das tecnologias, a sociedade em rede, a ideia de cyberespaço, que é uma ideia de um pensador francês chamado Pierre Lévy, as novas tecnologias na formação e na prática docente. A gente vai fazer uma reflexão sobre o curso de pedagogia no Brasil, como é que esse curso tem formado os novos pedagogos na perspectiva tecnológica, tem dado conta quais são as dificuldades desse curso e quais são as possibilidades, né? Os pedagogos podem salvar a sociedade brasileira, né? Os pedagogos podem dar as suas contribuições a essa sociedade tecnológica. A gente precisa conversar sobre isso, gente. Eu, você, podemos dar a nossa contribuição? Vamos conversar, isso é muito sério, tá? A gente vai estudar a relação entre crianças e juventudes com as novas mídias, com a TV, com a internet, com as redes sociais, tá? E na unidade 2, então, nós vamos para uma dimensão de estudos de caso. Então, por exemplo, como é que os estereótipos eles podem ser reforçados nas propagandas de TV? Como é que eu posso utilizar o podcast como uma ferramenta pedagógica? O que é podcast, professor? Né? O que é podcast? Está todo mundo falando sobre isso. O que é gamificação, professor? Né? O que são os jogos digitais? Né? Qual a relação deles com a educação? Como é que eu posso utilizar fotografia também como recurso didático, né, para fazer com que a minha aula ela se torne mais interessante? Né? Então, nós vamos fazer essa viagem e esses estudos sobre esses recursos e sobre essas realidades, tá bom? Vamos estudar essa pedagogia online, vamos estudar também os recursos audiovisuais e, por fim, estudar um pouquinho de letramento informacional. Então, numa sociedade da informação, numa sociedade do conhecimento, você precisa formar crianças e adolescentes que sejam capazes, né, de buscar a informação, que sejam letradas com relação aos recursos tecnológicos disponíveis, desde o livro impresso até o acesso a um site de pesquisa, por exemplo. A criança, ela precisa ter, a criança, o jovem, o estudante brasileiro precisa desenvolver a habilidade da pesquisa, precisa desenvolver essa autonomia de pegar o livro, de pegar o artigo, de acessar o computador, de acessar o site e de selecionar as informações mais adequadas. Então, nós precisamos aprender a pesquisar, nós precisamos aprender a selecionar informações, nós precisamos utilizar as tecnologias como ferramentas que vão efetivamente nos ajudar a crescer, a desenvolver as nossas habilidades enquanto estudantes e enquanto seres humanos. Lembrando, gente, voltando aqui para as estratégias de ensino, como eu havia dito para vocês, nesse primeiro momento, então, nós vamos retomar as nossas aulas de forma remota, e quando a situação estiver mais segura, nós retomamos as aulas presenciais de forma gradual. Então, vamos esperar a coisa acontecer primeiro, tá? Para a gente ver o que é que acontece. Então, até lá, nós continuamos com o Moodle, e nós continuamos com o Google Meet, tá bom? Como é que vai ser a avaliação de vocês? Da mesma maneira que foi a avaliação no primeiro semestre. Então, na avaliação A1, na unidade 1, vocês terão uma provinha com valor de 7 pontos e atividades no ambiente virtual de aprendizagem no valor de 3 pontos. Na A2, mesma coisa. Prova
no valor de 7 pontos, e atividades no ambiente virtual no valor de 3 pontos. Qual é a observação nova que eu faço aqui? As atividades no ambiente virtual, pessoal, serão atividades que acontecerão em forma de trilha de aprendizagem. Então, vocês vão ler o material, vão fazer a atividade, e, consequentemente, você vai tendo um percurso, um caminho, uma trilha, né? Muito mais legal. Inclusive, a nossa versão do Moodle para esse semestre é uma versão mais atualizada, né? Muito mais bonita, muito mais refinada. Eu tenho certeza que vocês gostarão. Voltando ao ensino presencial ou não, na unidade 2, nós teremos a nossa semana de pedagogia, ou presencial ou por meio do Google Meet, tá? Então, teremos apresentação de trabalho, sim, teremos mesas redondas, teremos palestras, né? E nós, da coordenação, a coordenadora, a direção, os professores, nós já estamos pensando como é que vai ser isso, assim, os professores que nós vamos convidar, os trabalhos que vocês irão apresentar. Então, vai ser um semestre, gente, muito rico, um semestre que com certeza vai acrescentar a nossa formação. Nós vamos aprender muito, tanto você quanto a gente do lado de cá, tá bom? Nesse sentido, para encerrar aqui a minha fala, eu trago uma frase do José Manuel Moran. Pessoal, o Moran, ele é um professor, tá, que é brasileiro, ele é uma das referências no estudo das tecnologias educacionais no Brasil, é um pesquisador, é um professor, é um pensador da área, e existem muitos livros dele, inclusive, disponíveis na rede. Eu até tenho alguns também em formato digital que eu posso passar para quem quiser, tá bom? O Moran, ele traz uma frase que eu acho muito interessante, eu gostaria de encerrar, então, a apresentação da proposta do nosso curso com essa frase. Viveremos nestes próximos anos um rico processo de aprendizagem. O digital não será acessório complementar, mas um espaço de aprendizagem tão importante como o da sala de aula. E nós estamos vivendo isso. Ele falou isso há algum tempo atrás, né? E nós estamos vivendo isso. Então, o ambiente digital, o ambiente virtual, não é um apetrecho ligado ao ensino presencial. Não é mais. É um espaço de aprendizagem legítimo. Sem esse espaço digital, sem esse espaço virtual, não daria para retomar as nossas aulas. E quando retomarmos as nossas aulas presencialmente, esse espaço digital, ele será ampliado. E aí nós entraremos numa espécie de ensino híbrido, né? E esse é o futuro, gente. Aulas presenciais, mas aulas que são que se tornam interessantes pelo uso de tecnologias, pela expansão da utilização dos espaços digitais e virtuais. Esse é um futuro que há algum tempo atrás, para nós, parecia muito distante, né? Mas ele chegou. Nós estamos vivendo esse momento. Né? Em circunstâncias muito trágicas e tristes, né? Mas nós estamos sendo desafiados a viver uma educação digital e uma educação mais inteligente. E eu espero que nós possamos, então, ter um semestre assim, riquíssimo nesse sentido. Tá? Entendendo que o digital, que o virtual, para além daquela ideia de, EAD. Não, gente, não é EAD. Né? Nós temos um contexto de ensino digital aqui muito mais amplo, muito mais rico. Nós estamos interagindo aqui por meio dessas novas tecnologias e nós precisamos pensar a respeito disso. Tá bom? Então, eu gostaria de encerrar aqui essa minha fala de apresentação. E eu quero abrir para vocês, para que a gente converse um pouquinho aqui sobre alguma dúvida que vocês tenham, alguma consideração que vocês queiram fazer. Deixa eu voltar aqui para a nossa página. Muito bem, pessoal. Falem comigo. Falem comigo. Como vocês estão?
Alguma dúvida? Como será o semestre? Oi, gente, boa noite. Boa noite. Cadê o pessoal, gente? Professor? Valdira! Oi. Saudade de você. Ah, eu também. Muito bem, gente. Alguém, alguma dúvida, Professor, alguma questão sobre como é que nós... tá me ouvindo? Semestre? Sim? Quando você Estou estava sim. falando aí da educação e mostrando assim aquela diferença ali entre quem tem e quem não tem, é que dá para ver assim quão desleal é, né? A educação para uma criança que não tem condição para um que tem, né? Porque, nossa, eles são muito prejudicados, porque pensa em tudo que um que tem condição pode ter, né? Ele tem tudo em mãos, ele tem um professor particular, ele tem um aparelho bom, ele tem um computador, que muitas vezes o outro nem tem. Não tem nem um celular ruim, quanto mais um computador. Né? Enquanto ele tem, um tem uma folha e um lápis, o outro tem todo um aparato, né? É isso mesmo, Valdir, é isso mesmo. Assim, e nós não podemos aceitar isso como se fosse algo normal, como se a vida em sociedade fosse assim, né? Uns têm tanto, outros têm muito. Ah, a vida é dessa forma, não. A vida não é dessa forma, existe algo de errado, existe algo fora do lugar. E enquanto educadores, nós precisamos problematizar a situação, né? Então, por que alguns têm todos os recursos e outros não têm? Porque alguns têm acesso a teatro, a cinema, a viagens internacionais, a passeios culturais, têm acesso a espaços privilegiados de uma determinada cidade, e outros não conseguem nem ir no cinema do shopping próximo à sua casa, né? Porque alguns têm os melhores aparelhos e outros não têm nem um computador básico mesmo para acessar o seu ambiente virtual de aprendizagem. Então, esse contexto de desigualdade, ele é um contexto que mostra as coisas fora do lugar. O ideal é que as pessoas elas tivessem acesso e que elas aproveitassem as benesses do desenvolvimento tecnológico, porque todos, né, todos contribuem com seus impostos, trabalham, né, são cidadãos brasileiros e cujos direitos são garantidos na Constituição Federal. Então, eu estou falando aqui a nível de idealização, claro, né? Esse é um ideal, esse é um horizonte a ser alcançado, a inclusão digital de todas as pessoas, e a gente precisa trabalhar com essa linha e com esse parâmetro, né? E não com o parâmetro de, as coisas são assim mesmo. A gente precisa pensar isso. Por que essa desigualdade ela é tão latente? Né? Porque existem os chamados analfabetos digitais, né? Ou os analfabetes, como alguns chamam. Então, a coisa, ela tem gênese, ela tem razões, a gente precisa estudar essas razões. É por isso que nós estamos aqui, para desbravar, para estudar, para ler, para problematizar, para sair dessa camada superficial, mergulhar mesmo, né, e compreender como a sociedade ela funciona, né? Inclusive como a tecnologia ela pode ser uma arma de dominação, ou ela pode ser utilizada também como um instrumento de ascensão social, de saber, né, de crescimento. Então, nós precisamos estudar isso, tá bom? Mais alguém, pessoal? Tudo bem. Então, já que nós não temos mais ninguém, mais uma vez eu desejo as boas-vindas a todas, tá? Que tenhamos um semestre muito feliz, muito produtivo. Eu disse que nós trabalhamos ensino e educação inclusiva no semestre passado, não foi no outro. No semestre passado nós trabalhamos
prática pedagógica 2, né? E vocês já são pessoas assim, muito sensíveis a essas questões sociais, uma vez que nós estudamos os paradigmas da exclusão social, né? Então, nós chegamos para estudar tecnologias na educação muito mais atentos a essas questões, né? Então, sejam muito bem-vindas, não deixem a peteca cair, força, foco, e vamos adiante, tá? Se precisar de alguma coisa, eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Então, falem comigo, vamos conversando. Para a semana que vem, nós já temos atividades, tá bom? Para a semana que vem, eu já vou distribuir o plano de ensino para vocês. E aí, todas as quartas-feiras, às 19h30, nesse mesmo canal, sempre fiquem atentas, tá bom? Qualquer novidade, qualquer notícia, qualquer comunicado, né, sobre a faculdade, sobre retorno, ou novidades sobre a nossa disciplina, eu sempre vou estar comunicando com vocês, vou estar sempre pertinho de vocês, tá bom? Então, não se sintam desamparados, estamos juntos e juntas. Vai dar tudo certo, tá? Que bom que nós estamos juntos, eu adoro a turma de vocês também. Muito bem, então eu gostaria de dar aqui uma boa noite a todas. Obrigado aí pelo carinho, Janaína, Valdira. Obrigado pelo carinho de vocês. Vocês são fantásticas, todas vocês, tá bom? Eu espero que saiamos de 2020 amadurecidos e amadurecidas, melhores, mais preparados, né? E eu tenho certeza que nós vamos fazer desse mundo um lugar um pouco mais decente, tá? A vida do Brasil um pouco mais decente. A gente precisa fazer com que esse país seja um pouco mais decente. Isso passa pelo nosso trabalho. Então, fiquem com Deus, fiquem em paz. Bom resto de semana para vocês. E vamos adiante, tá? Sejam bem-vindas. O semestre começou. Boa noite.